Oi, gente. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre um tema que eu tenho percebido que tem atingido muita gente, né? Muitas mulheres e às vezes até mesmo homens. Às vezes alguns homens têm dificuldade de reconhecer, mas sofrem por causa dessa palavrinha. E essa palavrinha é o medo. Como é que você lida com seus medos? Você tem medo? Às vezes a gente tem um medo, a gente quer se libertar logo dele, mas na verdade, o medo é algo ótimo, porque o medo ele nos protege. Então, uma pessoa sem medo é uma pessoa que está bem mais vulnerável, né? Então, é muito importante a gente ter medo, né? Medo de dirigir muito rápido, ter medo de andar em locais escuros à noite sozinho. Então, o medo ele nos protege de certa forma. O problema do medo é quando ele deixa a sua função de proteger e passa a nos paralisar. Quando o medo nos impede de fazer algo ou de ser quem a gente nasceu para ser. Então, quando eu tenho medo de falar em público, eu não aceito os convites por causa desse medo, ou quando eu tenho um medo de arriscar e por isso eu deixo de tentar uma mudança na profissão, ou deixo de tentar iniciar um curso na faculdade, ou quando eu tenho um medo de algo mais palpável mesmo, como eu tenho convivido com pessoas que têm medo de tempestade, pessoas que têm medo de dirigir, ou pessoas que têm medo de fazer algo mais prático, sabe? Ou de algum bicho, algum animal. E esse medo te impede de ir a algum lugar, de fazer alguma coisa, de estar com quem gosta, de ser quem você é, aí é preocupante. Deixa de ser benéfico e passa a ser doentio, problemático. E eu queria te dar algumas dicas para que você vença os seus medos. Porque a única forma de nós superarmos o medo é através da ação. Tem gente que acha que fazendo terapia, por exemplo, em algum momento o medo vai sumir. Não, a gente sim, em terapia, ressignifica alguns pensamentos para que a gente possa lidar melhor com os medos, mas a única forma de se libertar do medo é através da ação. Por exemplo, como que a terapia pode ajudar na parte cognitiva do medo? Imagine só, uma pessoa que tem medo de voar. Ela tem medo de voar e às vezes na hora que ela vai pegar o avião, ela sente o coração super acelerado, ela treme, as pernas estão bambas porque ela tem muito medo. E por ter aquelas sensações físicas tão verdadeiras, tão assim veementes, ela acredita que o medo é real, porque não é possível que esse medo não seja real se eu estou sentindo isso. Então, se eu estou sentindo isso tão intensamente, é porque isso realmente é perigoso. Mas se ela olha para todas as pessoas que estão do lado dela, a grande maioria está fazendo aquilo de forma automática, sem medo nenhum. A maior parte dorme enquanto o avião decola, enquanto o avião pousa. Olha quantos aviões diariamente, são milhares de voos e a gente não escuta falar sobre desastres aéreos todos os dias. O avião é o meio de transporte mais seguro. Então, a terapia ajuda a pessoa a pensar nestas questões e a entender que o medo dela está mais ligado à forma como ela pensa e não tanto ao medo de fato, ao risco de fato, né? Ao risco real. Mas, para que ela vença o medo, ela precisa se expor ao seu medo. E isso não precisa ser de forma que nos assuste ainda mais, né? Por exemplo, eu tenho medo de pomba, então vou te trancar numa sala com 100 pombas para que você perca o seu medo. Não, porque isso pode acabar gerando um trauma maior. Mas você vai se expondo ao medo de forma gradativa. Por exemplo, se você tem medo de dirigir, o que você deve fazer? Você pode pensar, nossa, Carol, isso que você está ensinando é uma coisa besta, não é possível que funcione, mas eu te digo, funciona. Vá se expondo de forma gradativa. Um dia você vai tirar só para pensar sobre os locais que você gostaria de ir de carro. Então você pensa, nossa, eu gostaria de ir lá no cabeleireiro de carro. E aí você se imagina entrando no carro, pegando a chave, indo ao cabeleireiro, chegando, acontecendo tudo bem, retornando. No segundo dia, você se imagina já dentro do veículo. Você entra no carro, você liga o carro, mas você não sai do lugar. Você só se imagina indo até o salão, voltando, imagina você parando nos semáforos. Você se imagina fazendo aquele processo. Você vai já começar a sentir ansiedade, mas você já vai aprendendo a lidar com ela gradativamente. No terceiro dia, você liga o carro e anda uma
20 metros, já melhorou um pouco, andou 20 metros, já enfrentou um pouco mais o medo. No quarto dia, você já liga o carro, chama alguém para ir contigo e faz um quarteirão. No próximo dia, você já pega o carro, vai num horário que não tem muito movimento. E é assim que a gente vai vencendo o medo, enfrentando, não tem jeito, seja qual for o seu medo. Os nossos medos, eles estão muito ligados à nossa forma de aprendizado, porque a gente não nasce com a maior parte dos nossos medos, né? A maior parte dos nossos medos, eles são adquiridos. O medo do barulho, por exemplo, ele é inato. Então, vem o barulho, a criança já se assusta, isso já é natural. Agora, o medo de animais, o medo de coisas, de objetos, são coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Às vezes aconteceu um acidente, às vezes as falas também dos nossos pais. Eu me lembro que a minha avó, ela tinha muito medo de raio. Então, se começava o raio, ela desligava todos os equipamentos de casa, não podia pegar na faca, não podia abrir a geladeira, não podia tomar banho. Tinha uma série de rituais, ela ficava com muito medo. E aí eu me lembro que eu ia ficando com medo também, porque eu pensava que a qualquer momento um raio podia atingir a minha casa. Mas a minha avó aprendeu esse medo e foi transmitindo esse medo para mim. Eu vejo aqui na minha região, em Rondônia, tem muita gente que tem medo de tempestade, de vento mesmo. E não é uma pessoa não, são várias pessoas que eu já conversei. E aí, geralmente, conversando com elas, elas me relatam de que às vezes elas moravam em casas que destelhavam por causa dos ventos, ou então as mães, né, ficavam falando, começou a ventar, vamos entrar que é perigoso, pode ser que venha chuva por aí. E a pessoa vai desenvolvendo aquele medo, sabe? Então, os medos, eles podem ser vencidos. Não desista, não pense, eu tenho medo disso, eu nunca vou vencer. Vá se expondo progressivamente. Entenda que não é porque você sente a sensação do medo que aquele risco é tão grande quanto você imagina. Claro que todos nós estamos suscetíveis a um momento da vida sofrer um acidente ou um raio cair, né, sobre a nossa casa. Mas qual a probabilidade disso? Será que vale a pena me paralisar e deixar de ser quem sou ou de ir onde quero por causa desse medo? Agora, nesse momento de pandemia, muitas pessoas estão com medo, né? Muitas pessoas estão muito fechadas, não estão querendo se comunicar, não estão querendo ter contato e às vezes estão adquirindo outros problemas emocionais. Então, devemos nos cuidar, sim, mas devemos entender também que o risco, ele existe, mas que nós devemos nos relacionar, devemos entender que, apesar dos medos, nós podemos vencer, nós podemos nos superar, né? Nós podemos crescer e não ficar paralisado. Eu desejo que você vença os seus medos. E se tiver dificuldade de fazer sozinho, busque ajuda psicológica, porque foi Deus que capacitou esses profissionais para que pudessem nos ajudar a viver mais plenamente. Eu digo isso porque eu também já tive muitos medos. Eu, inclusive, pensava que nunca iria conseguir dirigir. Eu pegava um carro na BR e ficava muito preocupada, muito mal, não tinha coragem. Mas hoje eu dirijo, vou para todo canto, se necessário vou para outro estado e dirijo até mesmo sozinha e consegui vencer o meu medo. E acredite, você também pode, seja ele qual for. Deus te abençoe, um abraço.